Fala pessoal, vamos chegando aí. Paloma, Guilherme, Jéssica, Cari, Irene, boa noite para vocês. De onde vocês estão falando aí? O Brooks Michael, meu amigo, sempre presente. Qual cidade que vocês estão falando aí? Quero saber aonde vocês estão quarentenados aí. Para a gente começar a falar um tema muito interessante hoje. Todo mundo sabe que a taxa de juros ontem caiu à mínima histórica e muitas pessoas estão na dúvida aí, né, sobre onde investir, o que fazer com o dinheiro, se deixa na renda fixa, o que vai acontecer com a poupança, onde coloca o dinheiro. Então nós vamos falar muito sobre isso hoje. Chamei um convidado especial aí que faz um trabalho muito interessante, muito diferente, né, no ramo aí das finanças. Então vou convidar ele para participar aqui. Jesse, Clara, Brooks Michael aí falando de Diadema, São Paulo. O pessoal de São Paulo é 12% dos meus seguidores aí. São Paulo em peso. Felipe Tesa participa bastante também, manda perguntas. Cleison, PY, Paraguai? Coronel Bicaco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, bacana. Adoro o Sul, hein? Inclusive eu tenho ações, tem ações do Banrisul, né? O pessoal que me segue aí sabe que me tornei sócio aí, acionista do Banrisul nessa crise. Gosto muito, já sou acionista da Gerdau, já tem um tempinho, né? Via Goal. Victor, Ensinanet. Bela Vista, Mato Grosso, bacana. Então vou chamar aqui nosso convidado de hoje. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo aí com os juros no Brasil, o que fazer aí com o nosso dinheiro. Beleza? Já separe as perguntas aí. Hoje nós vamos responder perguntas. Opa, boa noite. E aí? Beleza? Tudo certo? Boa noite, pessoal. Então, queria que você se apresentasse aí primeiro para a nossa audiência. Vi que você faz um trabalho muito legal aí de desenhos. Queria saber, até tem essa dúvida, o que você faz se a sua origem aí é desenhista, e se interessou por finanças. Se apresente aí para a gente começar a introduzir esse assunto sobre investimentos e ajudar aí a audiência a investir melhor aí com essa taxa de juros tão baixa, né? A taxa de juros histórica aí. O que a gente faz com o nosso dinheiro? Então, obrigado pela participação aí. Muito obrigado pelo convite também. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Bom, pessoal, meu nome é Danilo Gato. Gato é sobrenome mesmo, por incrível que pareça. Essa parte de desenho que você perguntou, eu tenho desde criança. Sempre gostei de desenhar. A minha formação, inclusive, é em design. Tá? Muita gente pergunta às vezes se é economia, mas não é. Tá? Me formei ali por meados de 2008. Eu comecei a estudar muito finanças por volta de 2010, 2011, quando eu vim para São Paulo. Então já está fazendo praticamente 10 anos que eu estudo isso. E eu estou trabalhando no mercado financeiro, já vai fazer algo em torno de 5 a 6 anos, que foi quando eu comecei a ter um pouco mais de proximidade e trabalhar direto com isso. Então, justamente durante o meu trabalho, conversando aí com vários clientes, eu percebi o quanto essa educação aqui no Brasil ela é muito falha, né? Eu conversei com muitas pessoas que não guardam dinheiro quando deveria guardar, conversei com pessoas que têm altos montantes em poupança, pessoas que tomaram decisões financeiras completamente erradas. E como era uma coisa que eu já estudava, isso foi me dando cada vez mais vontade de começar algum tipo de conteúdo que justamente conseguisse trazer isso de uma forma mais simples. Só que vendo também que a internet já tinha muito desse conteúdo, principalmente aí, através de outros grandes nomes, eu percebi que seria legal diferenciar um pouco. Eu estudo um pouco também essa questão aí de aprendizado e eu entendo, né? Eu acabei aprendendo que realmente quando você associa mais de um sentido, você consegue entender, decorar as coisas melhor. Então foi justamente por isso, eu quis tanto conseguir ensinar
né, através lá da mídia escrita, a mídia falada, como também quis associar isso com desenhos, porque foi uma forma tanto de eu juntar essa minha paixão por desenhar com conteúdo e tem dado um resultado bem legal. O pessoal tem gostado, o canal está crescendo. Então, acho que é basicamente essa a minha história aí, resumidamente. Legal, Danilo. Gostei muito do seu trabalho, muito interessante, diferente. E a gente sabe aí, mudando um pouco de assunto, que a taxa Selic caiu, muita gente ainda não entendeu o que, que aconteceu, não está entendendo o que está acontecendo também, né? Como que a gente está em crise, a taxa de juros está caindo. Então, assim, falando de uma forma um pouco geral, há alguns anos atrás, 2015, 2016, a gente tinha aí taxas de juros acima de 10%. Isso impactou muito, né? A gente viveu um momento de crise diferente, as taxas de juros altas, inflação alta, e a inflação alta tira o poder de compra que a gente tem com o nosso dinheiro. E a taxa de juros alta, ela vai equilibrando aí essa questão. Hoje a gente vive um cenário de inflação controlada e taxa de juros baixa. Então, qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem dessa questão, né? Com a taxa de juros baixa, como tudo na vida, né? A gente tem vantagens e desvantagens. Quem investia de uma forma tradicional lá na poupança, na renda fixa principalmente, colocava o dinheiro lá, naquela época, 2015, 2012, 2013, 2014, colocava o dinheiro lá e tinha uma rentabilidade ali muito próxima de 1% ao mês, sem precisar fazer nada. Então, poderia deixar o dinheiro lá e rendia muito bem. Hoje, já é uma situação inversa. Se eu deixo o dinheiro no mesmo lugar que eu deixava antes, lá na renda fixa, eu vou ter perda real desse dinheiro. Então, a inflação, né, a previsão disso acontecer de agora para frente, é que eu deixando o meu dinheiro lá, no mesmo lugar, na poupança, nesses investimentos tradicionais da renda fixa, eu vou ter perda real. Então, assim, o que eu tiver daqui a um ano, se eu quiser comprar uma coisa com o mesmo poder de compra, eu já não vou conseguir mais. Eu não vou conseguir multiplicar mais o meu capital. Essa seria uma parte, vamos dizer assim, ruim para aquele que a gente chama de rentista, né? Aquela pessoa que deixava o dinheiro lá no banco sem fazer nada, sem mexer, só interessada na rentabilidade. Hoje, a gente precisa estudar mais, a gente precisa investir com maior risco, com maior possibilidade de melhorar o país. Então, vamos dizer assim, o dinheiro que está lá na poupança, o dinheiro que está lá na renda fixa, a gente precisa, hoje, a gente é incentivado a colocar em negócios, em empreendimentos ou na bolsa de valores, na renda variável. Então, para não ter essa perda real da inflação, a bolsa de valores tem subido, as empresas têm se beneficiado com essa queda de juros por vários motivos que a gente vai falar de agora para frente. E você tem a possibilidade de pegar o seu dinheiro e investir num negócio, né? Então, pega lá os 10 mil reais, 20 mil reais. Então eu vou investir numa loja aqui de vendas online. Eu vou abrir minha sonhada barraquinha de cachorro-quente. Para quê? Para poder ganhar mais. Então, o apetite, né, para o ganho maior e para o risco e para o empreendedorismo vai ser maior. Isso, de uma forma geral, falando de uma forma geral, é bom para o país. Porque incentiva as pessoas a pegar o dinheiro ali e fazer esses investimentos de maior risco que proporcionam um maior desenvolvimento do país como um todo, né? E Danilo, como é que você vê essa questão aí dessa queda da taxa de juros? E o pessoal, se tiver dúvida aí também já vai mandando nas perguntas que a gente vai respondendo em seguida. Perfeito. Bom, então eu acho que a gente tem aí os impactos tanto macroeconômicos, né, quanto os micros. Quando a gente olha para países desenvolvidos, a taxa de juros é baixíssima, né? Em alguns você tem até taxas negativas, e nesses países é muito comum você investir em renda variável. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem grande parte das reservas de aposentadoria em ações. Mas por que isso? Porque já chegou no nível onde a renda fixa se comporta como ela deveria, que é só uma reserva de caixa, né? O papel dela não é trazer uma grande rentabilidade,
e a renda variável está muito mais estável e não tem tanta oscilação quanto acontece aqui no Brasil. Óbvio que aqui a gente ainda não chegou nesse nível, seria talvez imprudente tentar fazer parecido. Então, o que eu vejo, tá? Realmente com essa queda na taxa de juros, isso teve um time muito interessante com essa questão da crise, porque você teve um interesse, um aumento no interesse em finanças da grande parte da população. Então, isso está servindo como um catalisador para as pessoas começarem a estudar cada vez mais. Só que aí o que acontece? Como toda transição, você infelizmente tem algumas baixas. Né? Você tem pessoas que às vezes vão tomar decisões ruins com dinheiro e vão acabar tendo prejuízos. Então, o que a gente quer evitar, né, nós enquanto educadores, é justamente tentar evitar que isso aconteça e fazer com que as pessoas façam essa transição de uma forma um pouco mais suave. Porque o que eu ouço muito, e você talvez deva ouvir também, né? Nossa, a renda fixa morreu, agora não serve mais para nada. Porque a renda fixa não vale nada, né? Botar tudo em ação. Então, são perguntas, às vezes, que só pela pergunta, pela frase, você percebe que a pessoa não chegou a ter um estudo mais aprofundado e que aquela pessoa está muito propensa a tomar alguma decisão financeira que ela vai se arrepender. Então, eu acho que é basicamente isso. A baixa taxa de juros está servindo muito bem para as empresas que têm empréstimos atrelados à Selic, para algumas pessoas que queriam, talvez, fazer financiamento em algumas situações um pouco mais vantajosas. E também está servindo para que a renda variável comece a ganhar um pouco mais de peso aqui no Brasil e, com isso, ela vá ganhando mais estabilidade conforme o tempo passa. Então, eu acho que essa é a minha visão de forma resumida aí em relação à situação. Essa questão aí do que você falou dos Estados Unidos, realmente, a gente, comparando com os Estados Unidos, 2% da nossa população investe na renda variável, né? Investe em bolsa de valores e em negócio. Enquanto lá nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas fazem isso. E pensando a longo prazo, né? Que é uma forma muito, muito bacana de se pensar em ações. Diferentemente de algumas pessoas aí que acabam especulando nesse mercado e acabam se machucando um pouco, né? Se decepcionando às vezes. E a gente está aqui para mostrar, né, que esse mercado é um mercado de oportunidades. E como você bem falou mesmo, Danilo, a gente tem que pensar como forma de aposentadoria, né? De comprar ações, de se tornar sócio de negócio com esse intuito. Então, Não, com certeza. o Brooks Michael aqui está até perguntando, a renda variável é uma boa em bancos para aposentadoria? Olha, não só em bancos, né? Mas também em outros setores também. Bancos são, tradicionalmente, aí, por muitos anos, opções muito boas para pagamento de dividendos, né? Ações que pagam, tradicionalmente, muitos dividendos e tem lucros crescentes, lucros que não param, né? Todo ano ali você vai ver tem lucro. Por exemplo, a gente está passando por esse período aí e os bancos continuam lucrando. Diminuiu o lucro, tudo bem, só que continuam lucrando, né? Então, uma pergunta então para você, Danilo. A renda fixa, então, morreu? Vamos ser bem direto ao ponto. A renda fixa morreu? Para que ela serve hoje para a gente? Para uma pessoa que está nos ouvindo aí, que quer investir ou que já investe e fala assim, nossa, será que eu tiro aquele meu dinheiro ali que está grande ali na poupança ou que está naquele CDB e todo mundo fala de bolsa, o que eu faço? A renda fixa morreu ou não morreu? Eu deixo ou não deixo? O que eu faço? Tá, legal. Ó, eu acho que dificilmente a renda fixa vai morrer, porque ela tem um grande papel em relação ao nosso planejamento financeiro. O papel da renda fixa real, tá? Não o papel que a gente via aqui no Brasil com essas taxas de juros absurdas, é realmente previsibilidade, tá? É realmente se aquele dinheiro que a gente quer guardar, quer ter um rendimento, mas a gente quer conseguir prever quanto a gente vai ter. É para isso que serve a renda fixa. Então, por exemplo, para todo mundo que ainda tem objetivos de curto prazo, pessoas que têm objetivos de 1 ano, de 2 anos, de talvez 3 anos, e que ela precisa ter um montante definido naquele prazo, essa pessoa vai ter que continuar usando a renda fixa independente da taxa de juros. Ela não pode agora, por exemplo, preciso de 100 mil reais para casar daqui a 3 anos, vou pegar e vou botar uma parte agora em ações. E se quando nós chegar na véspera do casamento tiver uma grande crise, as ações querem pela metade? A pessoa não vai ter esse dinheiro. Então, a renda fixa, ela sempre vai ter um papel quando a gente tem esses objetivos de curto prazo, com um valor definido,
e também para aquela parcela do nosso patrimônio que a gente quer que sirva um pouco como caixa, que a gente quer que seja uma parte lá que esteja disponível para a gente talvez usar em alguma oportunidade, ou então realmente ter uma tranquilidade fora a reserva de emergência, que é uma outra coisa onde a renda fixa sempre praticamente vai ter que ser usada, porque a reserva de emergência é um negócio que a gente faz, a rentabilidade é totalmente secundária. Você está fazendo a reserva de emergência pensando em liquidez, estabilidade e segurança. E para isso é basicamente renda fixa. Então, respondendo à pergunta, para quem tem reserva de emergência, para quem tem objetivos de curto prazo e até mesmo para um planejamento de longo prazo, a renda fixa, quando você entende para que ela serve, ela sempre vai ter um valor. Agora, realmente, para quem usava a renda fixa como rentista, né, aproveitando aí essas taxas de juros aí de 14%, sei lá, 15%, realmente essas pessoas que estavam buscando altas rentabilidades vão ter que começar a se adaptar e tentar usar ela de alguma outra forma, ou talvez realmente fazer algum tipo de migração. Muito bem colocado, Danilo. Realmente, ontem mesmo eu atendi um casal, né? Pegando até o exemplo que você está falando aí, de um dos casos que as pessoas às vezes ficam na dúvida, não, será que eu coloco, onde eu invisto, eu coloco na bolsa agora? Eles têm um objetivo de 3 anos, bem no exemplo que você falou, de 3 anos, em comprar um imóvel, um terreno, para começar a pensar em mudar, né, de casa e tudo mais. Então, a ideia já estava nessa. Ah, eu vou colocar na bolsa. Então, aí a gente conversando, a gente viu que realmente esse dinheiro precisa estar sagrado ali, né, na renda fixa. O objetivo desse dinheiro não é nem multiplicar, garantir ali a reserva, uma reserva de valor para que ele possa, né, comprar esse imóvel naquele momento. Então, como você bem disse, pode acontecer de vir uma crise no Brasil ou no mundo, no mês que eles forem comprar esse imóvel, e vai chegar lá, né, o dinheiro vai ter mudado ali na renda variável. Então, nesse caso, é um dos 3 casos, né? Então, o Danilo colocou 3 casos aí muito interessantes. É o caso que você tem um objetivo de curto, médio prazo, que seria casamento, seria a compra de um imóvel, você está juntando dinheiro ali para completar, para comprar um imóvel, sei lá, comprar um carro de maior valor. Então, assim, depende. Nesse caso, é um caso que você deveria deixar o dinheiro na renda fixa para poder reservar, né? Para poder colocar ele num local seguro. O segundo caso, que é a reserva de emergência, que é de 6 a 12 meses do nosso custo de vida. Então, se eu gasto R$ 5.000 por mês em alimentação, em moradia, em energia, em tudo, R$ 5.000 eu tenho que pegar 5 vezes 6, 30. Então, R$ 30.000 eu tenho que deixar num local seguro, no mínimo, no mínimo. Um local seguro que pode ser no Tesouro Selic, pode ser numa conta 100%, que paga 100% do CDI, como essas contas Nubank, PagSeguro, esse tipo de coisa. E a terceira opção é para fazer uma reserva de valor ali, uma reserva para oportunidades, que seria para investimentos, né? Por exemplo, essa reserva de valor eu usei agora na crise. Então, eu peguei a oportunidade que teve dos preços, da promoção que teve na Bolsa aí de março para cá, eu lancei mão dessa reserva, gastei ela, 100% dela, nesses meses. Então, no longo prazo, isso vai fazendo com que a multiplicação do nosso capital vai aumentando. Então, Eu respondendo acho que algumas até, perguntas aqui, pode ir complementando aí, até um Danilo. ponto que eu acho legal de levar em consideração é justamente a gente entender quando a gente está investindo no mercado financeiro e quando é que a gente está especulando, tá? Eu acho legal. Investir é quando você, segundo lá o conceito do Benjamin Graham, lá no livro do Investidor Inteligente, é quando você, depois de uma análise profunda, né, coloca o dinheiro em algum tipo de aplicação, visando ter alguma rentabilidade adequada, mas protegendo o principal. Tá? Então, quando a gente faz, às vezes, um planejamento de longo prazo, a gente realmente está querendo ter uma rentabilidade, mas a gente também não está correndo muito risco para isso. Por que eu levanto essa questão? Tá?
Porque no mercado financeiro a gente tem uma relação muito elementar aí entre retorno e risco. Tá? A referência de ativos teoricamente livres de risco é a Selic. Tá? Então, se a Selic está dando ali 2% ao ano, significa que a média que os ativos que são livres de risco têm que dar é aproximadamente 2%, 3%, 1,5%, tem que oscilar por ali. Se alguma coisa está te dando 10%, está te dando 12%, tem algum risco ali que você não está vendo. Tá? Ele pode estar muito presente na sua cara, por exemplo, quando você vê, sei lá, a ação está crescendo, então eu vou botar lá. Pô, é um risco que todo mundo conhece, risco de mercado, negócio possível e tudo mais. Como às vezes pode ser um risco que você não está vendo. Você vai comprar ali um título de renda fixa pré-fixado que está te dando 13% ao ano, mas que ele está te jogando investimento para daqui a 10 anos. Isso é um risco também, porque você não sabe se daqui a pouco essa taxa de juros baixa vai fazer ter um rebote de inflação altíssima e daqui a pouco vai ter que vir uma taxa de juros muito maior e vai superar aquela taxa que você travou na renda fixa. Tá? Então, por que eu estou levantando tudo isso? Porque eu vejo que as pessoas confundem muito. O patrimônio você quer investir, uma reserva de oportunidade, aí talvez você queira especular, entendeu? Então essa parte seus investimentos, que é o seu patrimônio mesmo, para aposentadoria e tal, essa você quer sempre ter controle dela, você quer ter uma estratégia, você quer seguir aquela estratégia, você não vai ficar, vende isso, compra aquilo, vende aquilo, compra isso. Agora essa parte aqui que é para especular, um pedacinho, reserva de oportunidade, como o Daniel falou, aí essa parte sim, você vai querer especular, às vezes, talvez no mercado financeiro, talvez fora dele, de repente algum amigo seu apareceu com oportunidade de negócio, você quer entrar também. Então você tem que ter essa, porque eu vejo as pessoas misturando, gente especulando com patrimônio, entendeu? Aí entrando às vezes numa oportunidade por causa de uma dica aleatória e começa a fazer uma coxa de retalhos e acaba perdendo muito dinheiro. Então é o que eu mais tenho visto acontecer, né? É isso aí, Danilo. Ó, a Andrea está perguntando aqui, até quero que você responda isso também. Onde vocês atualmente estão aplicando o dinheiro de vocês? Olha só a pergunta dela. Entrando até na linha que o Danilo está dizendo, eu tenho aí no meu. É público isso, tá? Que para quem segue finanças pessoais aí, eu coloco nos stories, eu tenho isso aí, tudo público. E lá no YouTube também eu coloco o que eu estou comprando de ações, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Mas basicamente, lá quando estava aqueles juros exorbitantes lá, 10%, 20%, 12% ao ano, em 2015, 2016, o que eu fiz? Eu peguei boa parte de um capital que eu tinha e comprei em Tesouro IPCA 2035. Então eu peguei ali taxas de 7% mais IPCA, 6% mais IPCA e vou levar até 2035 tranquilo. Não mexi nisso agora, não vou mexer até chegar lá, tá? Porque talvez nunca mais na nossa vida a gente vai ver um juros desse tipo, né? Então eu fiz isso, coloquei uma boa parte lá, uma boa fatia desse dinheiro. Eu vou falar mais ou menos tudo que eu tenho, que eu fiz. Para quê? Para que você entenda também, quem está nos ouvindo aí, que não é tipo assim, onde você está aplicando o dinheiro de vocês? Então eu vou lá e coloco tudo. Não é assim. A gente tem que usar a diversificação, né? O Danilo falou aí do Benjamin Graham. Então todos os grandes investidores defendem isso, diversificação. Então a gente tem que ter parte em renda fixa e tem que ter parte em renda variável. E dentro da renda fixa também a gente tem que ter um pouco ali de cada coisa, né? Títulos públicos, ali a nossa reserva de oportunidade, às vezes um fundo, às vezes na próprio conta lá 100% CDI. Então, sim, a gente tem que ter vários tipos de investimento. Então, não é que agora eu vou pegar tudo e vou colocar nas ações. Né? Então, sim, não é que eu vou sair tudo da renda fixa. Eu preciso ter uma fatia, aquela fatia da pizza, ela precisa estar cortada ali em vários pedaços, até um pouco diferentes um do outro. Muitas das vezes, né? Então, eu tenho títulos públicos, Tesouro IPCA 2035, que eu não vou vender, não pretendo vender. Cheguei a cogitar em mexer nisso, nessa crise, mas não mexi, não vou mexer. Tá? Foi tentador, claro. E tenho também, o que eu estou fazendo agora com o meu dinheiro? Eu, desde março, né, eu pesei a mão na compra de ações, comecei a comprar ações brasileiras ali, até contra muitas coisas aí que o pessoal foi falando na CES, que tinha que investir no exterior, que o Brasil ia não sei o que lá. E aí a gente viu o resultado aí, né? As ações brasileiras subiram tudo.
Então, assim, fui comprando. Se você quiser até saber quais ações que eu comprei, tá lá no YouTube. E tem um grupo que eu coloquei até um link aqui embaixo, um grupo grátis lá, que toda semana eu mando um radar de ações que entram nesse radar e eu acabo comprando algumas delas e vou falando lá. Não é recomendação de compra, não é nada, mas é o que eu estou fazendo. E tem uma planilha lá que você pode analisar também, baseada em indicadores. Você pode fazer a sua decisão. Então, nessa crise, eu comprei Banrisul, comprei Itaúsa, que eu sempre quis comprar, mas achei muito caro. Então, comprei Itaúsa, comprei Petrobras, comprei Iochpe Maxion, comprei fundos imobiliários, que eu tinha muito pouco antes da crise. Comprei um pouco de fundos imobiliários, XPLG. Então, fiz isso. Hoje, a minha carteira está melhor, se comparada a antes da crise. E estou fazendo algumas realocações baseadas em algumas oportunidades que estão surgindo também, como foi o caso de Cielo. Então, estou fazendo algumas mudanças aí também. O pessoal lá do grupo tem acompanhado. E você, Danilo, o que você tem feito aí com seus investimentos? Legal. A questão toda, eu sempre acho legal de levantar que uma estratégia de investimento tem que ter muito a ver com o seu momento atual e com quais são seus planejamentos para o futuro. Você tem que levar isso em consideração quando você está montando. Só para dar um exemplo muito claro. Se você está num momento muito estável da sua vida, você chegou ali num patamar de trabalho que você acha que não deve mudar nos próximos anos, de repente está ali com 2 filhos, já morando em casa, pagando ali uma, sei lá, uma escola, você não precisa se mudar. Às vezes você pode ter uma situação que você pode, às vezes, travar mais o seu dinheiro, usar através de renda fixa, que você só tem liquidez no vencimento, tem uma rentabilidade melhor e tudo mais. Quando você está num período muito mais dinâmico da sua vida, são situações que às vezes você talvez não possa prender muito dinheiro, você tem que estar disponível para algum tipo de possibilidade. Isso é o que está acontecendo na minha vida. Porque como é que eu divido basicamente o meu patrimônio, né? Eu tenho uma grande parte em ações, tá, do Brasil, tenho uma parte também bem considerável em ações do exterior, tá? Eu acho importante também estar diversificado em dólar. Eu venho estudando cada vez mais assim questão de economia e eu tenho visto que, por exemplo, o Brasil ele tem uma certa discrepância, principalmente em relação à meta de inflação relacionada ao dólar, e eu vejo como uma grande importância a gente ter esse tipo de diversificação e também vendo a questão da desvalorização da moeda brasileira frente aí à inflação. Então, por via das dúvidas, eu acho importante você ter ações, você ter ações no exterior, tenho também fundos imobiliários e tenho uma parte de renda fixa. A minha parte de renda fixa, ela está altamente líquida, tá? Basicamente Tesouro Selic, coisas assim que tenham muita liquidez, que é justamente porque como eu estou em grandes momentos de mudança e estou com alguns projetos em paralelo, que eu estou inclusive botando dinheiro neles, eu sempre gosto de deixar isso aqui de reserva porque eu não sei quando as coisas podem mudar e eu posso precisar ter que usar uma parte deles, entendeu? Além da reserva de emergência. Então, é por isso que eu acho importante não ter uma fórmula, né, uma receita de bolo. É uma questão de você analisar a sua vida, você analisar o momento que você está, aonde você quer estar, e os seus investimentos vão ter, em grande parte, reflexo disso. Porque se você for uma pessoa que está olhando muito, sei lá, rentabilidade, tô vendo aqui esses pré-fixados aí de 13% ao ano, que só vai ter daqui 10 anos, vou travar todo o meu dinheiro nele, e você está vendo que está num momento que talvez você tenha mudança de carreira, pode ser que você precise de um capital e você não tenha. Entendeu? Então, eu acho muito importante a gente ver essas diferenças. Em relação a ativos específicos, eu particularmente sigo também a visão aí de buy and hold. Então, eu procuro empresas muito lucrativas, muito sólidas, setor bancário, muito bom aqui no Brasil para você atuar, elétricas, algumas empresas aí de varejo também. Então, fundos imobiliários, eu acho que são ótimas opções, até para quem está pensando em entrar na renda variável, quer começar em ações, mas está com um pouco de medo. Fundos imobiliários pode ser ali um degrau intermediário, porque eles têm um pouco menos de oscilação do que a ação e também tem esse pagamento mensal dos aluguéis, que é uma coisa também atrativa. Então, eu tenho seguido mais ou menos essa linha, tá? Em relação aí aos meus investimentos, e ela não depende tanto assim do cenário macroeconômico, a forma que eu montei. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito. Danilão, muito bem colocado, cara. Cada um tem um momento. Então, por exemplo, tem o cara lá que tá ainda fazendo faculdade. Então, ele está num momento diferente, meu, por exemplo, diferente do Danilo, diferente do seu. Às vezes,
você está nos ouvindo aí, tem 45 anos, 50 anos, já é casado, já tem filhos. Então, você tem que primeiro, né, colocar, parar um pouco e falar assim, não, quais são os meus objetivos? O que eu quero daqui 10 anos? Então, isso vai ser determinante para que você ajuste os seus investimentos. E, infelizmente, a gente tem muito aquela questão curto prazista. A gente quer muito ganhar dinheiro rápido e investindo pouco, de preferência. Por isso que, infelizmente, muitas pirâmides, muitas coisas assim fazem sucesso no Brasil, né? Loteria, esse tipo de coisa. Então, investimento em bolsa de valores é a longo prazo. A gente sempre tem que pensar isso. Primeiro, a gente precisa trabalhar isso na nossa mente. Até uma frase do Warren Buffett, que se a gente não consegue controlar os nossos sentimentos, emoções, a gente não consegue ter bons resultados nesse tipo de investimentos em bolsa de valores. Então, em primeiro lugar, a gente tem que tirar um pouco essa coisa de ganhar dinheiro da noite para o dia, de bolsa, loteria, que eu vou colocar, que eu vou apostar. Não, você vai ser sócio de uma empresa, você vai participar dos lucros dela, né? Você vai estar ali, né, participando dos lucros, vai colocar o seu dinheiro, vai confiar o seu dinheiro ali, para que os administradores possam, as pessoas que estão ali trabalhando, consigam produzir, consigam ter lucro, e consigam distribuir esses lucros para nós acionistas e que beneficia toda a sociedade no final das contas. É muito importante a gente ter essa visão de sócio. E até Isso aqui, daí, pode eu acho falar muito aí. legal até complementar. Muita gente às vezes pergunta por que você espera que a renda variável, muitas vezes ela tenha uma variação, né, superior que a da renda fixa. Tem alguns motivos, né? O primeiro motivo é que normalmente quem emite um título de renda fixa é uma instituição de renda variável. Então, teoricamente, um banco ele tem uma renda, ele tem uma operação, ele tem o lucro dele. E é ele que emite o título de renda fixa. Seria ilógico que ele emitisse um título de renda fixa com juros maior do que ele acha que ele vai ganhar com a operação dele. Tá? Então, a renda variável normalmente é onde está acontecendo o dinheiro de verdade. Entendeu? A renda fixa é um negócio artificial, são títulos, são empréstimos. Me empresta aqui, eu te pago um pouco mais porque eu acho que vou ganhar mais dinheiro do que isso. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as empresas estão tendo lucro. Tá? E esses lucros, para quem às vezes não está muito familiarizado com o mercado de ações, a empresa pega esse lucro e paga dividendo, então isso faz ela ficar atrativa. Se ela começar a pagar muito dividendo, cada vez mais acionistas vão querer entrar. Ela pega esse lucro e reinveste nela mesma, ela talvez abra novas fábricas, novas operações em outros países, compre outras empresas, então isso vai fazendo com que ela se valorize. Então, empresas muito lucrativas, elas tendem a ter cada vez mais valorização a longo prazo. E tem mais uma situação que é um brinde, né, da gente morar no Brasil, que vale muito a pena de você começar a migrar para a renda variável quando possível, que foi aquela questão que o Daniel falou da população, que já está em renda variável ou não. Porque o que acontece? A gente tem um número limitado de ações hoje. Se você contar hoje, existe um número fechado de ações no mercado. Tá? E a nossa população que está em bolsa é menos de 1% da população. 2%, sei lá, tem aumentado muito. Conforme essas pessoas forem entrando, você está fazendo um excesso de demanda por ação, onde aquela oferta de ações não necessariamente vai acompanhar. Não é tanta empresa que abre IPO assim. Muitas vezes, se isso começar a acontecer de uma forma cada vez mais expressiva, o preço das ações tende a crescer. Às vezes não tem nada a ver com a empresa, é exatamente pela quantidade de pessoas que estão entrando no mercado, querendo garantir ações, e você tem aquela quantidade limitada. Então, conforme a evolução, o conhecimento financeiro da população vai aumentando, é uma tendência também que isso acabe também no país, obviamente emergente como o nosso, fazendo com que as ações se valorizem. Isso já não aconteceria nos Estados Unidos, porque lá você já tem 60% da população aplicando, então não vai ter mais isso daí. Isso já aconteceu no passado lá, provavelmente. Mas aqui a gente ainda está num momento interessante. Então, significa que é para eu correr e botar tudo em ação? Não. Significa que você tem que estudar, fazer o seu planejamento e saber que você tende a se beneficiar muito de ter uma parte do seu patrimônio em renda variável também, mas sempre você tendo o seu discernimento. Você estudando, você acompanhando o trabalho de profissionais. Se você não se sente seguro, contrate um profissional. É melhor do que você pegar e ficar vendo dicas aleatórias de mercado tentando montar um negócio que daqui a pouco você não sabe o que você fez e corre um risco demasiado e perde muito patrimônio.
É isso aí. Danilo, também você falou dos fundos imobiliários. Vou falar um pouco dessa transição. Às vezes, a pessoa tá nos ouvindo aí, está na renda fixa, está na dúvida, está um pouco de medo, aquele receio de sobe e desce. Às vezes não tem tanto estômago para aguentar ficar olhando ali aqueles gráficos e ver aquelas oscilações. Você falou muito bem aí dos fundos imobiliários. É uma introdução ali, uma forma de entrar de uma forma mais tranquila, de colocar um pé na água ali para sentir a temperatura, ao invés de pular de cabeça. Uma boa forma de fazer isso, os fundos imobiliários, até mesmo porque eles parecem muito com a própria cultura do Brasil, do brasileiro, de investir em imóveis físicos, né? Então é muito parecido. E uma outra possibilidade também que eu gosto muito de dizer, para fazer essa transição da renda fixa para renda variável, e quando a gente fala transição, é a diversificação, não é pular de um lado para o outro, muitas das vezes, que é os ETFs. O ETF é um pacotão de ações de empresas que você coloca ali o seu dinheiro e ali você, só de colocar o seu dinheiro ali, você está sendo sócio das principais empresas que estão listadas aí no Brasil. Então, vamos dizer assim, tem um ETF, que é um pacotão, que são das principais empresas brasileiras e maiores empresas. Então, se você compra ali R$ 1.000 desse ETF, você está sendo sócio de Ambev, de Itaúsa, de Lojas Renner, de Magazine Luiza, de todas as principais empresas do Brasil, né? Por exemplo, BOVA11, o BOVB11, que são os códigos aí desses ativos. Então, se você, como o Danilo falou aí, eu não sei muito bem o que eu escolho, o que eu compro. O fulano me deu uma dica de uma ação aqui. Então, a corretora tal me falou que a ação recomendada dessa semana é tal. Para você evitar esse tipo de escolha, e para você ir estudando ao longo do tempo, que isso é muito importante, principalmente com livros, você pode começar a comprar ali, né, a partir de R$ 100, de R$ 200, você já consegue comprar um ETF, esse pacotão que a gente está falando aí. E aí você se torna sócio de todas, você vai ficar ali na média do Ibovespa, né, do índice aí de cotação aí de todos os ativos da Bolsa de Valores, dos principais, e aí você vai aprimorando ali, vai acompanhando, vai vendo como é que funciona, vai até testando o seu estômago, que eu acho que isso é o mais importante nesse início. Dar o primeiro passo, colocar ali o primeiro pé na água e sentir a temperatura. É muito ruim, né? Até um caso como o meu também, quando eu comecei lá em 2006, eu já comecei de uma forma muito impetuosa, e isso é muito complicado, porque quando a gente pula lá direto na água ali do rio, a gente não sabe a temperatura, a profundidade. Então, os motivos que levaram você a pular podem ser os mesmos que vão fazer você sair rápido. Então, para fazer essa transição de uma forma tranquila, o ideal é você fazer aos poucos, com pouco dinheiro, com esses ativos que são menos voláteis, como o Danilo falou aí, que variam menos, que são os fundos imobiliários, ou os ETFs, que são pacotões aí de empresas, que é uma média, né, das principais empresas, que você vai participar ao longo do tempo disso, né, Danilo? Não, perfeito. Isso daí que você falou é uma coisa muito importante, em vários sentidos. Esse ditado que você disse, né? Tipo, ninguém mede a profundidade do rio com os dois pés, né? É uma, É, é uma coisa importante no seguinte sentido. Eu, no meu trabalho aqui no mercado financeiro, eu já cruzei com pessoas que não conseguem investir em renda variável. Que se a pessoa abrir sei lá, a corretora lá, a conta, e tiver negativa, a pessoa já começa a ficar, estou perdendo dinheiro, estou perdendo dinheiro, estou perdendo dinheiro, não, tem que. A pessoa começa a ficar nervosa. Existem pessoas que simplesmente não têm o perfil. E a gente não sabe se a gente é essa pessoa enquanto a gente não tentar. Só que então, se é você vai verdade. tentar, começa com pouco, porque aí não vai machucar tanto se você perder. Entendeu? Pô, você tem ação de R$ 10, você tem ação de R$ 20. Compra uma, sei lá, entendeu? Você que está começando, pô, que ainda tem que montar sua reserva de emergência, tem que fazer um monte de coisa,
vai lá e compra duas ações, só para você ver como é, só para você entrar um dia lá no home broker, você vê o negócio oscilando, você, putz, esse mês eu fechou em alta, esse mês fechou em baixa, só para você sentir como você se comporta em relação àquele tipo de oscilação, entendeu? E quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, mais você entende a volatilidade, menos ela tende a te afetar. E também, quanto menos dinheiro você tem, menos tende a te afetar também. Então, é por isso que eu até brinco, assim, o pessoal fala, entenda seu perfil de investidor. Para mim é assim, todo mundo é conservador até que se prove o contrário, entendeu? Entre achando que você é conservador, e aí, caso você veja, pô, tá conservador demais para mim, aí você muda um pouquinho. Pô, continua demais, aí você muda um pouquinho. É uma forma melhor, às vezes, do que a pessoa. Porque parece uma afronta, né? Ninguém quer ser o conservador. Todo mundo, quando quer fazer o perfil, quer ser o arrojado, né? Agressivo. Quer ser o cara do Rio, agressivo, né? O cara do risco. E, cara, aí a pessoa entra, põe lá uns fundos agressivos, põe ação, e daqui a pouco o patrimônio começa a oscilar, a pessoa tá lá ligando, ai meu Deus, o que eu faço? Eu cancelo, eu vendo, não sei o quê. Pô, já mostra que ela fez da forma errada. Então é isso. Começa devagar, ação é cara. Tem umas baratíssimas, né? Tem até umas aí que não vale dizer o nome, que são baratas até demais, né? Você compra com chiclete, você compra ação. Agora, vale a pena para você ver realmente como é que funciona, entendeu? Porque aí, com o tempo, você vai adquirindo cada vez mais expertise, aquilo vai te motivando a estudar, porque também é muito complicado você estudar um negócio que você não está nem fazendo, entendeu? Pô, vou ficar estudando ação aqui por 2 anos e nunca comprei uma ação. Você para lá, R$ 20, compra uma ação, entendeu? E aí começa a estudar, vai vendo, pô, aumentou, diminuiu, entendi, então é assim. Que aí é uma forma de você começar a se acostumar com o mercado, para quem ainda não chegou no momento, né, onde às vezes já está com um patrimônio, que já vai fazer uma alocação mais profissional, por assim dizer, é uma forma de você começar a entender como é que funciona sem ter grandes perdas ali no seu patrimônio. É um teste muito legal. Você falou aí de colocar pouco. A gente tem falado isso. Você coloca pouco, vai testando, vai sentindo o estômago. Tem um amigo meu que tem me ligado ao longo desses meses. E um dia ele me ligou e falou assim, cara, eu tô com uma posição aqui, uma exposição em bolsa que tá me incomodando. Que subiu demais e eu tô com muito capital alocado nelas, duas ações lá. E eu falei assim, cara, investimento a gente tem que ter para colocar a cabeça no nosso travesseiro e dormir tranquilo. Então, se existe alguma coisa que tem te incomodado, quer dizer, aí chega lá no que você estava falando, né, Danilo? No perfil. Então, o seu perfil, às vezes, não era muito bem aquele que você preencheu lá no início da corretora. Então, isso é um sinal de que alguma coisa precisa ser feita. Às vezes, diminuir uma posição ali, realizar um lucro, colocar na renda fixa, ou colocar em um ativo mais seguro, ou mesmo deixar na reserva de oportunidades. Então, isso é muito importante. Essa alocação aí, né, do dinheiro é muito bacana de ser feito. Tem que ser observado. Cada um é de um jeito, cada caso é um caso, né? O seu momento é diferente do meu, então diferente do Danilo. Então, assim, é preciso verificar isso, né? E com calma e com paciência, principalmente, e aprender a dominar as emoções. Isso é o principal. Quanto menos a gente ficar ligado ali no home broker, nessas variações, quanto menos a gente fizer isso, quanto mais a gente tiver a disciplina de colocar ali todo mês nos ativos que você gosta, nas ações que você confia, que você estuda, ou mesmo no ETF para começar, melhor. Se focar nisso, deixar um pouco essas oscilações, essas notícias também, que muitas vezes atrapalham muito, que tem interesses de outras pessoas por trás. Então, fazer decisões no máximo da sua... criar a sua própria filosofia de investimentos, ler livros realmente que vão te construir, né? Então, tem muitos livros aí que escreveram sobre a vida do Warren Buffett, que a referência hoje, querendo ou não, é um investidor que teve mais sucesso do mundo na história. Então, ler livros a respeito dele, seguir pessoas que têm a filosofia dele vai ajudar demais. E estudar sempre. Estudar sempre. Caso você queira, como o Danilo falou, caso você queira ter esse perfil de estudar, de escolher as próprias ações. Agora, se você não quer fazer isso, mas quer participar do mercado, então você tem os ETFs, por exemplo, que você pode participar, que você pode ir comprando aos poucos ali, todo mês,
como se fosse uma previdência privada. Você compra ali, então tá, então eu vou reservar, todo mês eu vou reservar R$ 500 ali para comprar, para participar do mercado de ações, que é um mercado que cresce, que é um mercado que dá lucro. Então eu vou comprar ali todo mês R$ 500 desse ETF e vou participar tranquilamente. Então é uma opção também, né, Danilo? Não, perfeito. Eu gosto de fazer uma analogia. Eu acho que é legal assim você entender qual que é o jogo que você está jogando. É por isso que é importante você estudar para você não se ver fazendo algo que você não faria se você soubesse o que você estava fazendo. Ficou até complexo, mas eu acho que fica até um pouco mais fácil de explicar falando analogia. Se você imagina um jogo de futebol, né, tem muita gente ganhando dinheiro de várias formas diferentes. Tem os jogadores ganhando dinheiro com o salário deles, você tem a equipe técnica que ganha dinheiro auxiliando os jogadores, você tem os donos do time que estão ganhando dinheiro, você tem as marcas que estão ali fundo e ganhando dinheiro indiretamente com a venda dos produtos, e você tem também os apostadores que estão ali talvez num site de aposta, apostando quem vai fazer gol daqui 5 minutos, quem não vai e tudo mais. Tá? Então, por que eu falo isso? Para quem está querendo sair da renda fixa e começar a entrar na renda variável, você tem que saber que tem dois jogos. Você tem o jogo de quem está querendo realmente fazer parte daquilo, tá? E você tem o jogo de quem está querendo ficar especulando com aquilo. E isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas, elas entram em especulação sem ter perfil de especulador, tá? E quando elas, na verdade, deveriam estar investindo. Quando a gente fala para longo prazo, os nossos investimentos, quando a gente está falando de longo prazo, que a gente aloca os nossos investimentos ali em renda variável, a ideia realmente é você desenhar uma estratégia, tá? Porque o ser humano, ele é fraco psicologicamente falando. Se você não desenhar uma estratégia e você definir, pô, meu jogo é esse, eu vou todo mês comprar tantos por cento de tal ação, tantos por cento, o meu percentual de renda variável é esse aqui, e eu vou seguir isso à risca, você começa, pouco a pouco, sem perceber, a querer mudar sua cabeça para a cabeça de especulador, de jogador. Porque é o que acontece. Você não criou nenhuma regra. Você foi fazendo um negócio meio na maluquice, colocou um pouquinho ação e tal. Aí começa seus amigos a falar, pô, cara, você investiu na ação tal, cara, tá crescendo pra caramba. Você viu, semana passada cresceu 20%. Nossa, essa daí eu já ganhei 80% nela. Aí você já começa, como você não definiu nenhuma regra para você, você já começa, pô, vou colocar um pouco nessa ação aí também. Aí ela começa a crescer mais, você vai e põe mais dinheiro. E daqui a pouco era só uma coisa especulativa, a ação cai e você perde lá seu patrimônio. Então, pessoal, é muito importante estudar, tá? E para quem realmente não quer se capacitar tanto, que o Daniel falou dos ETFs, é uma coisa muito importante, porque você compra uma cota, se dilui no mercado e acabou. Mas você tem que ter a sua estratégia. Quantos por cento você quer ter em cada classe de ativo, dentro de cada classe, em cada ativo, e aí você vai seguindo uma estratégia pré-definida no decorrer do tempo. Que aí você sempre vai saber o que fazer conforme o mercado vai mudando de um lado para o outro. Muito bom, Danilo. Isso aí, cara. Ó, a UOL Curitiba está perguntando aqui, vale mais a pena ETF ou FIA, que é fundos de ações, para quem não quer se aprofundar em escolher as ações? Olha, eu vou te responder essa pergunta com uma história que aconteceu com o Warren Buffett, como a gente falou, o maior investidor do mundo. Warren Buffett fez um desafio. Ele falou assim, ó, o fundo de ações que em 10 anos conseguir superar o S&P 500, que é o índice lá dos Estados Unidos, como se fosse o Ibovespa nosso, eu faço uma aposta. O fundo que aparecer, que superar esse benchmark, né, o S&P 500, em 10 anos, eu vou apostar e quem superar, eu vou pagar a aposta e se perder, eu vou ganhar a aposta. Só um fundo de ações apareceu, topou essa aposta e acabou esses 10 anos agora. Sabe o que aconteceu? Ele não superou o índice. Então, assim, isso é pessoal, né? Tem gente que defende os fundos de ações e tudo. Agora, entre um ETF e um fundo de ações, a chance de você, em 10 anos, não superar o Ibovespa é gigante. Até mesmo porque, se você pegar o histórico dos fundos de ações, a maioria nasceu aí 2010, depois da crise de 2008, tá? E a gente teve casos aí, se você pesquisar também, jogar no Google, o desempenho aí de fundos de ações, de muitos fundos de ações aí
Nesse ano, né, alguns tiveram no auge da queda aí da bolsa, que foi até menos de 50%, teve fundos que caíram 70%. Então, assim, entre ficar na média ali, no Ibovespa, e escolher um fundo de ações, o trabalho que você vai ter de escolher o fundo de ações vai ser muito grande. Você poderia escolher uma ação, porque você tem que saber a cabeça do gestor, você tem que estudar o histórico de rentabilidade do cara. Então, em 10 anos, provavelmente você não vai achar histórico, você vai achar em 7 anos, em 5 anos. São pouquíssimos os fundos que têm mais de 10 anos, têm 20 anos, para poder se ter um comparativo disso. Então, entre ETF e FIA, na boa, ETF, tranquilo, você fica ali, você não vai ter preocupação, você vai ter que entender o que o gestor, ficar lendo carta de gestor para saber o que ele está fazendo, se ele está alavancando ou não, se ele está apostando contra o dólar, como teve gestores conhecidos aí, famosos, fazendo isso, alavancando com o dinheiro, com o seu dinheiro, e você ainda pagando uma taxa de administração altíssima para isso. No ETF, a taxa de administração é bem pequena. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é isso. Não, com O que você certeza. acha Isso desse daí. tema polêmico aí, ó, Daniel? Cara, isso daí eu tenho uma visão muito parecida com a sua. Porque quando você entende a dinâmica de um fundo, quando o fundo está pequeno, é quando eles normalmente têm a maior rentabilidade, né? Que a pessoa toma risco, não tem muito patrimônio, é mais fácil de seguir uma estratégia. Quando ele começa a ganhar corpo, né? De repente aí ele faz uns 3 anos muito bons, sai ali na Infomoney, sei lá, os 10 melhores fundos e tal, e começa a arrecadar muito cotista, ele incha, né? Ele tem muito patrimônio. Aí o que acontece com ele? Algumas coisas interessantes. Primeira é que ele vira uma espécie de transatlântico, ele não é mais uma lancha. Para ele se mexer é Isso. muito lento. Então, às vezes, aquilo que dava para ele aquela rentabilidade, ele não consegue mais ter. E a segunda coisa é que, às vezes, o cara já tem tanto patrimônio que ele praticamente acompanha o mercado. Entendeu? Então, quanto maior o fundo fica, né, mais difícil de ele conseguir fazer alguma coisa muito diferente do que o mercado faz. Ah, e Verdade. outra coisa, ele começa a ter que tomar ações diferentes do que ele tomava antes para não espantar cotista. Porque quando o fundo quer ganhar muito, ele também tem que se arriscar muito. Às vezes ele vai ter uma perda lá por meses seguidos grande, para depois ter uma grande alta. Mas se ele fizer isso com muito cotista, nessa queda, vai sair um monte de gente do fundo, aí o cara tem problema. Então, aí ele tem que segurar mais a mão, tem que ser mais conservador e acaba acompanhando. E também tem estudos que mostram que a taxa de administração dos fundos, que é essa taxa que eles cobram de 1%, de 2%, ela, no decorrer do tempo, além de superar o Ibovespa, ele tem que superar por pelo menos 1 a 2%, a mais do que isso, né? O que acaba sendo ainda mais complicado. Então, e sabendo que a maioria não consegue, acaba sendo uma escolha meio assim, cara, eu vou ter que estudar pra caramba, para escolher muito bem, para achar o gestor certo, sendo que talvez ele não seja o certo. Vai ter algum que vai ter vários, na verdade, né, que vão conseguir superar, mas é muito provável que você escolheu errado. Entendeu? Aí vai de você. Vale a pena você correr esse risco? Vale a pena você despender esse tempo estudando para depois ter que escolher? Ou vale mais a pena você ir lá comprar um ETF pronto? Entendeu? Então, para quem segue essa estratégia, realmente me parece, é o que eu faria. Eu provavelmente colocaria no ETF, a não ser que eu já estivesse acompanhando o trabalho de algum gestor que eu gosto, e de repente eu falo, pô, vou separar um pedacinho do meu patrimônio e vou deixar aí na mão dele e ver no que dá. Aí beleza. Mas com uma estratégia mais global, eu provavelmente preferiria mais no ETF também. Cara, nós estamos aqui com muitas perguntas, não vamos conseguir responder todas, mas ó, qual sugestão de livro para iniciantes tipo do zero? O Tao de Warren Buffett e o jeito Warren Buffett de investir e depois o jeito Peter Lynch de investir. Estou olhando aqui na minha estante. São os 3 livros básicos assim que eu gosto demais, tá? Que você vai pegar a filosofia dos caras que tiveram resultado. Você acrescentaria algum aí, Danilão? Cara, acrescentaria. Eu acho que nessa parte de ações você fez muito bem, assim, eu acho que são leituras bem básicas. Diria também o do Jeremy Siegel, investimento em ações para longo prazo. E para quem talvez ainda não tenha nenhum conhecimento de estratégia, né, para quem está começando agora, está na dúvida, está meio perdido, pô, vale muito a pena vocês lerem os livros talvez do Gustavo Cerbasi, ele tem alguns muito bons. Eu particularmente gosto muito do Adeus Aposentadoria e do Organizando Sua Vida Financeira. E para quem também, sei lá, acompanha meu trabalho, gosta da forma que eu explico, eu também escrevi um livro. Né? O nome dele é Aprenda a Investir Seu Dinheiro.
A ideia dele é ser um guia do zero, para quem não sabe nada de investimento, a Massa. pessoa lê ele inteiro e ter um conhecimento, pelo menos, da estrutura de como você deveria pensar em relação a essa carteira. Ele não é um livro que vai te dar um caminho. A minha ideia foi tentar te dar um senso crítico, para você conseguir analisar e tomar suas próprias decisões, que eu acho que é a capacidade mais importante que a gente tem que ter. Então, também fica aí, quem quiser dar uma olhada, também consegue achar o link lá na bio do meu perfil. Cara, eu sei que essa pergunta é polêmica, eu acho que a gente não vai concordar muito um com o outro, mas Bolsa Americana vale a pena hoje ou está muito caro? Olha, a Bolsa Brasileira, ela esteve muito barata na crise, no auge da crise, eu defendi isso muito, eu apoio demais o investimento do Brasil. Eu acredito que investir no exterior não seja algo obrigatório, é opcional. A gente tem muitos casos de investidores como Luiz Barsi, Lírio Parisotto, que investem basicamente no Brasil, que têm muito sucesso e que estão aí. Então, assim, investir no exterior é bacana? É bacana, se você quiser estudar, legal. Agora, eu vejo oportunidade muito grande ainda no mercado brasileiro, também porque nossa moeda desvalorizou, também porque as ações caíram muito comparado com o mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos está tudo muito caro, né? Principalmente varejo, Amazon, Apple, essas empresas. Então, assim, eu não gosto de pagar caro, eu gosto de ter margem de segurança, eu gosto de comprar empresas lucrativas e com preço bom. Tá? Então, assim, não investir, eu não investiria no exterior, eu não invisto no exterior, inclusive. Tá? Eu sei que eu corro risco aí de país tal, Brasil virar uma Venezuela, enfim. Eu invisto só no Brasil, eu não tenho interesse, por enquanto, em investir no exterior, porque por conta desses preços muito altos. Eu não gosto de comprar empresas caras, eu gosto de margem de segurança. E eu, quando eu olho para a Amazon, como Apple, Microsoft, essas empresas, eu não vejo margem de segurança nenhuma. Inclusive, lá em 2000, a gente teve, né, a crise das .com, e a bolha, ela começa a vir, ela cresce e em uma hora estoura. A gente teve notícias aí até do Jeff Bezos vendendo as próprias ações da Amazon. Deve estar pensando que está muito caro. Então, assim, eu não compro ações assim, eu não invisto dessa forma. Agora, acho legal quem pegou o EG aí, quem comprou o EG, quem tá... Então, assim, muitas, beleza, bacana, o importante é eu ganhar, você ganhar, e cada um tem um estilo mesmo, e estamos juntos, e é isso aí. Agora, não gosto, evito, gosto de comprar barato, e desses setores, assim, que o pessoal não acha muito sexy, né? Por exemplo, bancos agora, tá aí com essa queda toda. Então, enfim. Pessoal, nós vamos até ser desligados aqui da live. Queria agradecer o Danilão aí pela presença, Opa, eu que aceitar esse agradeço o convite convite, aí, Daniel. Muito que ele podia obrigado. estar Foi um jantando uma prazer. hora dessa, mas está aí falando com a gente. Agradecer quem segue Finanças Pessoais aí, segue aí o Danilão aí no trabalho que ele faz, muito legal, no Instagram dele. Finanças em Desenho, é isso? Então, assim, segue ele aí. Quem está lá no Instagram dele aí, segue o Finanças Pessoais. Nós estamos juntos nesse projeto aí. Quer levar a educação financeira a todo mundo que precisa, conta com a gente, manda pergunta no inbox, participa com a gente aí. Se você quer saber mais sobre os investimentos, eu tenho 3 grupos grátis. Um para cuidar das dívidas, um para começar a investir e outro para ações mais pesadas. Então, entra no meu perfil, tem um link lá, que você pode acessar e participar grátis desse grupo no WhatsApp. Danilão, obrigado pela participação e palavras finais. Muito obrigado de novo pelo convite, Daniel. Foi um prazer estar aqui. Obrigado a todos que ficaram acompanhando. É realmente uma missão nossa, né, trazer o conhecimento, porque a gente acha que o Brasil vai evoluir como um todo. Então, quem quiser, me acompanhe no Finanças em Desenho. Tem o YouTube também. Acabei de lançar um mini curso gratuito sobre ações. Tem o meu livro. Tem vários materiais também ali no canal. Então é isso, pessoal. Feliz com a presença de vocês. Espero aí que a gente tenha conseguido agregar aí no conhecimento de todo mundo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite, Danilo. E até a próxima. Valeu. Valeu. Um abraço, até mais.